Bem-vindas pessoas que querem crescer na carreira. Meu nome é João Alípio e hoje o nosso tema é identificar e eliminar problemas e desperdícios dos nossos processos. No nosso primeiro vídeo nós já vimos que existem vários tipos de desperdício, que é tudo aquilo que a gente faz e não gera valor nem para o nosso cliente, nem resultado para o nosso negócio. E que você aprender a enxergar e depois trabalhar para analisar e eliminar isso é um grande potencial para a sua carreira, desenvolvimento profissional, conseguir uma promoção ou mesmo ser um profissional mais desejado no mercado de forma geral. No primeiro vídeo a gente viu o que eram erros, retrabalhos, grande potencial para a sua carreira, desenvolvimento profissional, conseguir uma promoção ou mesmo ser um profissional mais desejado no mercado de forma geral. No primeiro vídeo a gente ativos para que os nossos colegas da área de recursos humanos, da área financeira, de tecnologia da informação, contabilidade, compras, planejamento, todos esses processos que eu estou chamando de administrativos, onde você não tem um produto físico, onde essas técnicas todas já são muito tradicionais, pudessem absorver, entender e praticar e colher os mesmos bons resultados para o negócio ou para o seu crescimento profissional. E nesse vídeo nós vamos ver mais 4 desperdícios para poder também fazer essa tradução e entender como enxergar isso nos nossos ambientes administrativos, que são os estoques, as esperas, o excesso de produção e o quarto ponto, que talvez seja o que tem o maior potencial para a gente, que é desperdiçar o conhecimento e o talento das pessoas. Então vem comigo para a gente conhecer e identificar esses 4 desperdícios. O primeiro desperdício que nós vamos aprender a enxergar são as esperas. Espera é a situação quando você e a sua equipe estão prontinha para começar a trabalhar, ou seja, tem tudo o que precisa para executar a sua atividade e não pode começar a trabalhar porque está faltando ou uma informação, um recurso, alguma coisa que impede você disparar o trabalho. Então todo mundo fica esperando chegar àquela condição para começar a trabalhar. No nosso mundo de processos administrativos, é muito comum falhar uma informação, você não ter uma informação que é crítica para você executar, ou até mesmo alguma coisa como aprovações. Então vamos dar alguns exemplos concretos que são bem comuns. Vamos supor que você está na área de financeira, na área de contabilidade e faz o fechamento mensal, trimestral e anual da tua empresa. Então você está fazendo o fechamento e para processar uma parte do fechamento você depende, claro, que as informações tenham sido carregadas no sistema. Você recebe aquilo de uma outra área e aquilo é processado. Se houve um problema na carga, a informação estava errada, precisou ser recorrigido e esse ciclo atrasou, de entrada de dados, o teu trabalho também vai atrasar. Você estava prontinho com a tua equipe para começar a executar o fechamento, ou gerar o relatório, falhou essa informação e todo mundo ficou parado e esperando e, consequentemente, ou você vai ter que correr mais, sacrificar mais para fazer em menos tempo o teu trabalho, ou então esse ciclo de atraso vai acabar impactando na entrega final dos teus relatórios. Outro processo que é muito comum também de ter espera e você alongar o ciclo do processo é o pessoal, por exemplo, de compras. Compras tipicamente tem uma série de aprovações, principalmente quando o valor é mais caro, que tem que ter a aprovação de vários níveis e essas aprovações demoram. Toda vez que aquilo demora, você não consegue dar sequência no ritmo ideal de trabalho e teu ciclo vai aumentar. Então, nós, no mundo de processos administrativos, a gente consegue pensar e imaginar uma série de situações onde a gente sofreu isso. Mas também avalia uma coisa. Será que você é causador do atraso dos processos, das atividades de outras equipes? Como que a gente está inserido nisso? Eu digo isso por causa do que eu já coloquei no primeiro vídeo e é fundamental a gente reforçar que é a nossa postura, a nossa atitude quando a gente está buscando identificar os problemas para depois tratá-los. Que é o quê? Primeiro ponto, é foco no processo, foco no desperdício e não nas pessoas. Não vamos procurar culpados pelo aquele problema, porque toda vez que a gente faz isso, lembra? As pessoas se protegem, começam a esconder aquilo e a gente não consegue trazer à luz os problemas, o desperdício e, consequentemente, não vai conseguir resolver. O segundo ponto é que somos nós, a equipe inteira da empresa, contra os problemas, não uma área contra a outra. Então, esse tipo de transformação, às vezes é muito mais fácil quando você tem uma metodologia
que a gente vai ver em vídeos futuros, mas uma forma de trabalho onde todo mundo se junta para primeiro identificar, depois analisar, priorizar e definir ações em conjuntos. Quando a gente faz isso em equipe, a gente às vezes consegue identificar que um problema que às vezes não é nem percebido, né, nem enxergado, por isso que eu estou falando de enxergar no começo do processo, causa problemas lá no finalzinho, ou seja, ao longo do processo, seja para o cliente ou para o próprio negócio. Então, aprender a enxergar é o primeiro passo e a gente falou agora das esperas. Nosso segundo desperdício é chamado de estoques. Esse sim vale muito a pena o nosso trabalho aqui para ajudar a traduzir do mundo, né, industrial, de produção, mundo físico, para o nosso mundo virtual dos processos administrativos. Como é que o pessoal de RH, TI, financeiro, contabilidade consegue perceber estoques, que é difícil. Por quê? Porque no mundo industrial, no mundo físico, quando a gente fala de estoque, tem uma pilha de coisas, de materiais, ou entrando ou saindo de uma máquina que é muito visível. Quando é um estoque, por exemplo, de produto acabado, matéria-prima, às vezes a gente exige até que a gente tenha, né, construa um galpão, uma área inteira, que você bate o olho e vê aquilo. Quando esses recursos eles estão estocados, digamos assim, no mundo virtual, está dentro de um sistema, está dentro de uma pilha de papéis que está fora da nossa vista, que normalmente é mais fácil daquilo passar desapercebido. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum é as pessoas de uma determinada área, de uma determinada atividade, esperarem acumular uma quantidade de entradas para começar a tratar. E essas entradas pode ser o primeiro documento que você recebe, né, físico, eletronicamente, ou só um lote de informações que você recebeu e que você precisa dar algum tratamento, você espera ter uma certa quantidade, né, ao longo do dia ou de alguns dias para depois dar sequência. Mas imagina a seguinte situação. Por exemplo, uma área de compras, uma área de pagamentos, né? Vamos pegar pagamentos, que recebe uma ordem de pagamento, lá uma fatura, e que a pessoa acumula 5, 10, 20 delas para processar ao longo do dia. E que isso é um trabalho que vai o dia inteiro esperando acumular, e, por exemplo, no final do dia ela faz esse processamento, passa para a próxima atividade, e só no nosso exemplo, vamos supor que tivesse 5 atividades em sequência que foram feitas para poder realmente ter o nosso fornecedor, né, ou aquela conta paga. O que acontece se cada pessoa acumular lotezinhos e esperar e fazer em um dia? Eu vou levar 5 dias. Agora, o trabalho de cada um, né, de fazer cada documento, pode ser muito curtinho. Pode ser uma coisa que em 5 minutos a pessoa faria. O que acontece? Ela vai fazer 5 vezes 10, né, 1 hora de trabalho acumulado num dia. Outra pessoa também vai acumular, vai colocar outras coisas no seu dia a dia. No final das contas, né, cada um trabalha aproximadamente 1 hora naquele pagamento, mas leva 5 dias para fazer. Então, quando a gente enxerga isso, a gente pode pôr a equipe toda junto, trabalhando em alternativas e pensar o seguinte: se a gente fizer de forma mais coordenada, o que a gente chama de fluxo contínuo, né? Trabalhar de forma mais contínua, cada um vai ter os seus 5 minutinhos para pagar. Então, para fazer sua atividade nas 5 atividades. O que acontece? Uma nota, uma informação que entrou em um determinado momento, vai passar pelas 5 atividades, fazendo os seus 5 minutos, só que ao invés de sair em 5 dias, né, eu precisar de 5 dias para fazer esse processo todo, eu em 1 hora ou em 2 horas eu consigo fazer. Então a gente cria um fluxo contínuo. E isso, quando eu estou falando de pagamentos, a gente fala, mas é o fornecedor que vai receber. Mas isso acontece nos nossos processos internos. Muita coisa alonga exageradamente o ciclo. Por isso, quando a gente faz projetos de grande impacto, às vezes a gente pode falar que a gente vai cortar, como é um caso real, um processo de pagamento que demorava até 28 dias da entrada da nota, né, da empresa reconhecer que tinha que pagar alguém, até o momento que ela fazia efetivamente, né, a disponibilidade, a programação, não era nem um pagamento, a programação chegava a levar 28 dias, o pessoal, numa primeira passada, cortou isso para 10 dias e depois enxergou que com um pouco de melhoria eles poderiam fazer isso em 4 dias, sem nenhum desespero, aliás, trabalhando de forma muito mais organizada, muito mais interessante para a equipe. E o que você fazia de 4 para ver essa diferença? Você tinha uma programação, uma previsão de fluxo de caixa, de planejamento muito melhor. Então, olha só, as equipes trabalharam juntas, enxugaram brutalmente
o tempo de trabalho, melhorou para o fornecedor, porque não tinha mais atraso, não tinha nenhum tipo de problema para ele, e melhorou para a empresa, porque a empresa tinha um planejamento de caixa melhor, e melhorou para a equipe, porque tudo aquilo que fazia demorar os 28 dias era uma coisa que cansava a equipe, era uma série de problemas, e entre eles evitar esse tipo de estoque intermediário que eles enxergaram e começaram a trabalhar. Nosso terceiro desperdício é o que a gente chama de excesso de produção. Aqui sim eu acho que tem uma diferença interessante entre o mundo industrial, da produção, o mundo físico, com o nosso mundo dos processos administrativos. Porque excesso de produção quer dizer que você vai passar o teu processo inteiro e gerar mais produtos, né? Chegar na reta final, né? na produção final de coisas que o cliente, o mercado não vai consumir. E normalmente no mundo de produção, no mundo industrial, a gente diz que esse é um desperdício muito grave pelo seguinte: quando você tem muito produto, está tudo pronto para o teu cliente consumir, e o cliente chega lá e pega desse estoque acabado, né, e você consegue entregar esse ágil para atender o cliente, todos os problemas, todos os desperdícios acabam ficando meio que escondidos dentro da tua produção. Por quê? Porque se o cliente está vendendo, tá todo mundo contente, não tem problema. Quando você, assim, digamos, é como um barquinho, né, quando o rio está bem cheio, tem cheio de pedras no fundo e você está passando com o teu barco por cima, ninguém vê problema. Quando a água baixa, né, e a altura da água, o teu nível de estoque acabado termina, ou fica bem pequenininho, as pedras começam a aparecer. Aí teu barquinho vai batendo nessas pedras, que são justamente os desperdícios. No nosso mundo de processos administrativos, é mais difícil a gente ter esse problema de uma forma grave, porque normalmente acontece duas coisas. Ou a gente está prestando um serviço, né, que só existe no momento que o cliente pede, então a gente está trabalhando, ou muitas vezes isso já é pré-programado, né? A gente tem isso de uma forma que a demanda já vai ser consumida porque a gente está fazendo coisas que são demandadas pela organização. Mas mesmo assim a gente pode enxergar alguns casos, como por exemplo, uma área de RH que faz um planejamento de treinamento, faz um treinamento muito mais amplo do que a necessidade que aquele conhecimento tem para as pessoas da organização. Você pode até discutir, mas desenvolver as pessoas é bom, mas tá ok, mas é um ponto que a gente poderia ter de pensar se é um excesso de produção. Eu diria que muito mais comum e frequente para nós analisarmos o nosso mundo de processo administrativo, dentro das áreas de recursos humanos, TI, financeiro, são os processamentos desnecessários, ou seja, gerar alguma coisa no nosso trabalho a mais do que realmente gera valor para os nossos clientes, sejam dentro ou fora da empresa. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ficar de olho até ter esse conhecimento que gerar um produto, gerar algum resultado final que não tem utilidade para o nosso cliente, independente da classificação, nome que a gente dê, é um desperdício, a gente deve enxergar, analisar e trabalhar junto e liberar esse tempo que a gente fazer nessas atividades para fazer coisas que realmente gerem valor. E agora a gente chegou ao nosso quarto desperdício. Eu até comentei, quem quiser ver no primeiro vídeo, ou quem não viu ainda, que esse oitavo desperdício, né, nós falamos de 4 no primeiro e 4 no segundo, na verdade ele entrou um pouco depois em toda essa metodologia de gestão que eu estou trazendo aqui de forma traduzida para vocês, para nós aqui dos mundos de processos administrativos. Tipicamente a gente falava naqueles 7 primeiros, né? Que é o excesso de produção, os estoques, as movimentações, os transportes, erro, retrabalho e as esperas. E há algum tempo as pessoas já falam que desperdiçar, né, o desperdício do talento e do conhecimento das pessoas é uma coisa tão grave, ou talvez mais, quanto essas 7 primeiras. E eu fui um pouco resistente no começo para incorporar isso, né, apesar de tratar, de reconhecer isso, mas incorporar realmente como falar de 8 desperdícios. Eu vou confessar para vocês que era uma questão mais de ser mais tradicional, de não querer mexer naquele conceito original, mas eu diria que isso é fundamental, principalmente em áreas como recurso humano, financeiro, TI, toda a área de contabilidade, todo mundo que trabalha em processos que não tem coisas físicas, esse mundo administrativo, tende a perder muito do seu trabalho, do seu potencial de gerar valor para a organização e para os clientes, por não realmente tirar o máximo e dar o máximo de oportunidade para as pessoas poderem ir aos seus processos, gerar produtos melhores, né, as suas atividades de forma melhor e gerar mais valor no final das contas, tanto para o cliente quanto para o negócio e como para as pessoas todos, né, todos aqueles que estão envolvidos na nossa organização.
Então, você dá chance para as pessoas, no primeiro momento, de ajudarem nesse trabalho, de mapear, identificar desperdícios, depois analisar, tratar e solucionar isso e gerar processos melhores, é uma grande oportunidade. E talvez você não consiga enxergar pontualmente isso dando retorno, como, por exemplo, quando alguém reduz um problema na produção ou você reduz um ciclo de processo. Mas, com certeza, isso tratado ao longo do tempo gera um retorno que é amplamente traduzido em termos econômicos, porque isso se espalha pela organização como um todo. Então, toda vez que você vai fazer um trabalho para identificar os desperdícios, depois fazer projetos, seja pela metodologia que você escolher, pode ser fazendo uma coisa mais pontual, vendo um ponto específico, né, um problema lá de por que está demorando alguma coisa, as pessoas têm que esperar, ou como é que eu vou resolver um erro que está acontecendo pontualmente. Ou você fazer um grande projeto, né, como eu vou tratar aqui com vocês, que eu vou chamar de projeto de melhoria Kaizen, né, um projeto de grande impacto de transformação que você vai poder liderar. Você tem que sempre fazer isso trazendo as pessoas, aquelas pessoas que vivem, né, na pele aquele problema, que conhecem as soluções. Você vai ver que as pessoas têm um potencial para transformar a organização e transformá-la numa máquina realmente geradora de valor através do conhecimento, do comprometimento das pessoas, que está muito maior do que a gente pode enxergar no primeiro momento, quando a gente aborda somente pela questão técnica. Então, aproveitar o potencial, o talento, o conhecimento das pessoas é uma chave para gerar valor. Você não fazer isso é um grande desperdício. Então, nessa série de 2 vídeos, nós aprendemos os 8 grandes desperdícios que nós podemos aprender a enxergar e depois trabalhar. Então, o que eu recomendo para vocês? Esse desenvolvimento, esse crescimento, ele vem principalmente pela prática. Nos vídeos, nas leituras, em cursos, você pode ser estimulado, entender os conceitos, mas você realmente só vai dominar isso quando você praticar. Então, qual que é a minha recomendação? Olha esses 4 pontos que a gente falou, da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior, e vai para a sua equipe, junto com a sua equipe, analisar o processo de trabalho, as atividades. Onde nós temos esse ponto? E já aproveita para começar a reverter o 8º ponto. Utilize o potencial das pessoas, convide as pessoas para participar, dê oportunidade, ouvindo as pessoas, para que elas, com as ferramentas que elas tenham, com o conhecimento que elas têm, começar a propor soluções para isso. E você pode fazer isso, eu diria que deve fazer isso, independente de você ter uma posição de liderança ou não, porque você tem que começar a praticar a liderança, demonstrar o seu potencial de liderança, para depois, em algum momento, quando tiver uma oportunidade de promoção que tenha realmente um cargo, digamos assim, formal de liderança, ou ascender na carreira de liderança, você tenha demonstrado que você não só sabe, digamos, executar a parte técnica da tarefa, mas consegue coordenar uma equipe para tirar muito mais resultado, que é positivo para o cliente, para o negócio e para todas as pessoas que trabalham juntas. E se você quer ir além de fazer pequenas melhorias, né, solucionar os problemas, né, pontuais, quer aprender a fazer isso dentro de um projeto de grande impacto, continua me acompanhando aqui. A gente vai passar por várias atividades e você vai ver a chance que você tem de fazer um trabalho transformador de processos que seja realmente de grande impacto para gerar valor para o cliente, resultado para o negócio, satisfação para as pessoas, e que você pode usar isso muito além de simplesmente aprender as questões técnicas, ferramentas e metodologias. Como você pode explorar oportunidades como, por exemplo, relacionamento com a alta administração ou com a diretoria para estabelecer metas e fazer apresentações de impacto que realmente mostrem não só o ganho que você teve no processo, mas todo o seu potencial. Possa você poder praticar essa liderança num ambiente de projetos, fazer você se desenvolver, entender talvez o que seja a parte mais difícil, que é como que o relacionamento humano, como que o perfil das pessoas afeta esses trabalhos em projeto, que é um grande desenvolvimento que você vai ter para depois poder assumir uma área, uma equipe cada vez maior, e isso sim faz a sua aceleração na sua progressão na carreira, seja dentro da empresa com promoções ou se tornando um profissional mais desejado pelo mercado. Então, pessoal,
Quero agradecer, minha gratidão a vocês que ficaram comigo até agora e, de novo, me colocar à disposição. Se você tem alguma dúvida, algum ponto, seria muito legal você poder passar para mim e eu discutir aqui, a gente poder até compartilhar isso, que provavelmente devem ser dúvidas e oportunidades para mais pessoas que estão nos ouvindo. Então, até o próximo vídeo, pessoal.